vivendo desde tarde, provando na parte de casa, tudo, mas uma coisa que quer cair. Agora está vindo, espero que não traga esse nada, como tem trazido nos últimos tempos, né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite, o texto de Tiago 4, especialmente o versículo 1 ao 10, que já foi dito essa noite, vai falar sobre o quão próximo nós somos de Deus. Você já deve ter ouvido essa frase, onde alguém diz que fulano é próximo de ciclano. Ah, lá, o João é muito próximo do José. E ele está dizendo que geograficamente, mas está falando de afinidade. Alguém que tem afinidade com outra pessoa, alguém que tem uma amizade, um convívio, além do convívio social. Muitas vezes nós temos trabalho, convívio com amigos ali de trabalho, colegas de trabalho, na verdade, né? Mas não temos afinidade alguma, não temos proximidade alguma. Alguém que é próximo de outra pessoa, até mesmo troca confidências, cultiva uma amizade verdadeira. É raro isso, não são todas as pessoas que fazem isso. Nós temos muitos colegas, mas poucos amigos de verdade, aonde você pode abrir o coração para aquela pessoa, aquela pessoa pode te ouvir, ou você ouvir aquela pessoa, no caso de ser crente, orar para aquela pessoa, enfim, isso é proximidade. Eu queria falar essa noite sobre o quão próximo nós somos de Deus. Tiago, o escritor dessa epístola, ele era meio irmão de Jesus, convertido depois já de que Cristo havia realizado a sua obra na cruz do Calvário. E ele aqui relata dois tipos de sabedoria: a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria terrena, mundana, a sabedoria que vem da carne, a sabedoria pecaminosa, a sabedoria de Satanás. Conforme for a sua sabedoria, podemos saber se ela o aproxima de Deus ou ela o aproxima do mundo. Dependendo da sabedoria que você desenvolve em sua vida, ela vai nos mostrar o quão próximo você é de Deus e o quão próximo você é do mundo. Lembrando que uma distancia da outra. Quanto mais próximo de Deus, mais distante do mundo. Quanto mais próximo do mundo, mais distante de Deus. Não dá para ficar em pé em duas canoas. Você consegue até andar, navegar ali uns 10, 20 metros, mas uma hora as canoas vão abrir. Ou você escolhe para que lado você vai ou você cai. O crente que fala, não, eu equilibro bem, não existe isso. Todo crente, eu espero que seja esse o seu caso, ele deseja ser fiel a Deus em todas as suas atividades. Ele tem o desejo de fazer a vontade de Deus em toda a sua vida, em suas ações. E Tiago nos incentiva a buscarmos essa atitude, essa atividade, de nos viver próximos de Deus, de buscarmos uma aproximação de Deus, a fim de expressarmos a luz de nossas ações, qual sabedoria nós estamos revelando, né? Ou seja, Tiago nos incentiva a buscarmos a aproximação de Deus, para que essa aproximação de Deus mostre ao mundo a luz de Cristo, a luz que estamos desenvolvendo em nossas vidas. Então nós temos que responder para nós mesmos a seguinte pergunta: quem definitivamente governa as nossas vidas? A sabedoria divina ou a sabedoria do mundo? A sabedoria de Satanás? No capítulo 3, versículos anteriores ao capítulo 4, do versículo 13 ao 18, olha o que Tiago diz: quem entre vós é sábio e inteligente,
mostrem mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder de suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, se a vida de uma pessoa é caracterizada pela sabedoria de Deus, então você vai perceber que as suas atitudes, como as dos demais irmãos, que também deixam de se levar, ou são regidos pela sabedoria de Deus, essas pessoas vão demonstrar no seu dia a dia gentileza, altruísmo, apoio ao próximo, consolando e fortalecendo uns aos outros, buscando incentivar os irmãos em Cristo a viver uma vida sempre para melhor. Não existe sentimento na sabedoria de Deus, como nós acabamos de ler aqui, sentimento de facção, sentimento de revanchismo, sentimento de disputa, sentimento de excluir o próximo, como existe no mundo. Dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos sempre querer ver o outro irmão melhorando a sua posição, a sua condição, não apenas social, profissional, mas principalmente espiritual. No mundo lá fora, há uma disputa, há uma tentativa sempre de alguém puxar o tapete do outro. Na sabedoria de Deus, ao contrário, como acabamos de ler aqui em Tiago 3, ela é pacífica, ela é pura, ela é inocente. A sabedoria de Deus leva o crente a ter um sentimento de inocência, de pureza, um sentimento de misericórdia, como o Tiago fala aqui, e não aquela que o mundo promove no seu dia a dia. Como eu disse, não existe sentimento de disputa, revanchismo ou desejo de destruir o próximo. Aliás, essas coisas, elas são práticas daqueles que são dirigidos pelo mundo, consequentemente são governados por Satanás. A pessoa vai dizer: não, mas quem diz que o diabo me governa? Quem diz que o diabo é meu dono? Quem diz que eu sou servo do diabo? Bom, as atitudes, mesmo não sendo maléficas, mesmo não sendo atitudes ruins, elas mostram isso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo nos diz justamente isso ali em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 21. Nós conhecemos bem quando o apóstolo Paulo ele levanta ali uma lista de fruto da carne, obras da carne. A partir do versículo 16, digo, porém, andar no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais com que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já agora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, definitivamente, pessoas que praticam essas coisas são aquelas que não sabem o que é o novo nascimento. Alguém que fala: eu nasci de novo,
eu sou de Jesus, mas vive na sabedoria do mundo, vive na prática da carne, ela não conhece realmente o novo nascimento, ela não sabe o que é isso. Agora, nós temos que tomar cuidado para não tirarmos conclusões precipitadas, achando que você ou uma pessoa que praticou algo reprovado, ela não passou pelo novo nascimento. Infelizmente, ainda na carne, nós podemos agir de acordo com a carne. E uma coisa é agir na carne e reconhecer o pecado. Outra coisa é uma pessoa que tem como um padrão sistemático em sua vida o comportamento, a maneira habitual de viver, que não demonstra nenhuma característica de sabedoria de Deus. Uma coisa é você no trabalho ofender um amigo, um colega de trabalho, e reconhecer isso e pedir perdão para ele. Outra coisa é você no seu trabalho está sempre olhando os seus amigos como um inimigo, alguém que você deve puxar o tapete para que ele não consiga aquela promoção que você está pleiteando. E você está sempre criando artimanhas, desenvolvendo táticas para sempre diminuir aquela pessoa, sempre ridicularizar aquela pessoa. Você está sempre querendo criar caso para que aquela pessoa seja vista como alguém fraco, como alguém não profissional. Ou seja, essa é uma prática de alguém que não nasceu de novo. Pessoas estão sempre com artimanhas, sempre buscando alguma coisa para atingir o outro, a fim de que ela se dê bem. A sabedoria de Deus, ela é ao contrário. O seu colega de trabalho te pede um favor, e você, com a sabedoria de Deus, faz aquele favor. Todo mundo fala: se eu fizer isso, ele vai se dar bem e eu vou me dar mal. Quando eu trabalhava na prefeitura, nós tínhamos lá um colega, um japonês, e é engraçado que o nome de japonês a gente esquece, né? Por mais difícil caso acusando. Morava nos prédios. E ele então, a nossa chefe, cheia de querer pisar nos funcionários, dizia que aquele setor só andava porque ela comandava aquele setor, e tinha que. Era um documento que era para aprovar um serviço, né? Tinha que fazer uma cotação de preços para depois contratar o serviço. Então, serviço público, você tem que botar 3, pelo menos, valores, né? Para você poder, então, contratar o serviço. E acho que a gente faz isso também no dia a dia. Você nunca compra, ou você nunca contrata o primeiro trabalhador. Enfim. E ela sempre dizia isso: é chamado de senzala no setor, porque o único branco era eu e o japonês, né? E ela. O resto eram todas pessoas negras. Enfim. E ela sempre esquiziando. Um dia ela deixou um documento para ele, e ele simplesmente saiu e foi almoçar. E ela ficou desesperada, porque o documento era para estar na mão do secretário antes do almoço. E ela desesperada, quando chegou do almoço, ela foi dar bronca nele. Ele falou: mas você não é que faz tudo aqui? O departamento não anda só porque você faz o serviço? Então está aqui, pode fazer você mesmo. E o que é isso? É disputa, é tentativa de um ser melhor que o outro. Nunca você querer ver o outro: não, se eu fizer, ele vai ganhar pontos com o chefe. Mas que bom, ele merece. É uma pessoa que está lutando, ele também está querendo ser promovido. Então, essa sabedoria de Deus é vista em poucos. E quando as pessoas do mundo nos veem isso, elas olham para nós e vão dizer que nós somos fracos, bobos, tolos. Como é que você vai ajudar aquele teu concorrente naquela disputa de um cargo, de uma promoção, enfim, de algo que também você está pleiteando? Então, é diferente quando você, infelizmente, quando eu pratico algo que desagrada a Deus, mas percebo que desagrada a Deus e confesso a Deus, e se for o caso em que eu ofendi o próximo, confesso ao próximo, reconheço. Então não podemos concluir porque uma pessoa agiu de maneira equivocada, errada, pecaminosa, ela não nasceu de novo. Então, como eu disse, é diferente de alguém que manifesta
diariamente comportamento habitual que não demonstra nenhuma característica da sabedoria de Deus. Isso somente se for o caso é que podemos pensar se tal pessoa é cristã ou se é uma pessoa dentre muitas nas igrejas a quem a palavra de Deus chama de falsos irmãos. Aqueles que dizem crentes, mas que continuam vivendo na prática do pecado. Não é nem aquilo que Paulo chama de crente carnal, é um falso irmão mesmo. E nós temos vários versículos que nos mostram isso. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 26, ele chama a atenção a respeito dessas pessoas, quando ele diz assim, ele está contando os sofrimentos que ele passou na sua vida, no seu ministério. Então, entre sofrimentos, ele diz, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Ou seja, o apóstolo Paulo está contando que muitas vezes ele esteve em perigo. E essas vezes que ele esteve em perigo, ele lista aqui que salteadores, patrícios, gentios, até mesmo falsos irmãos. Pessoas que se dizem crentes, mas que na verdade não são crentes. Novamente, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, no versículo 4, ele menciona novamente essas pessoas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, desculpa, estou lendo Efésios, Gálatas 2, 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de estreitar a nossa verdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. É possível dentro da igreja de Jesus Cristo aqui, no culto, ter falso irmão? É possível. Pessoas que estão querendo criar confusão, pessoas que estão querendo criar divisão até, por coisas, não é questão doutrinária, que alguém chama atenção, olha, isso aqui é uma falsa doutrina, se nós continuarmos indo por esse caminho, nós estamos indo contra a palavra de Deus, e aquela pessoa diz, não, eu concordo, é assim mesmo, eu acredito que podemos ser salvos por meio das nossas obras, e qualquer um pode ser salvo, mesmo que não confesse a Cristo como Salvador. Isso é falsa doutrina. Isso pode causar uma divisão na igreja? Pode. Significa que aquela pessoa que está levantando a questão contra uma falsa doutrina, uma falsa irmão? Não, pelo contrário, é um irmão verdadeiro, porque ele está cuidando do perigo que pode acontecer. Agora, o falso irmão é aquele que está sempre colocando, vamos dizer assim, casca de banana para o outro escorregar, ou zomba de um irmão que está passando por uma dificuldade, e talvez não fale, mas lá no coração diz, bem feito, se ele tivesse feito tal coisa, ou quem mandou fazer tal coisa, enfim, cria no seu coração sentimentos ruins, nunca demonstra compaixão para com o próximo, nunca estende a mão para o próximo. É desse tipo de pessoas que o apóstolo Paulo fala que nós devemos tomar cuidado. Então, quando Paulo fala que ele passou por situações perigosas entre os falsos irmãos, ele não está aqui fazendo uma analogia ou está criando algo que não é verdadeiro, Ele não está fazendo fugiu a palavra, uma alegoria. Não, é um falso irmão mesmo. Alguém que se coloca entre os crentes, mas não pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguns nós conseguimos detectar e conseguimos ou fazer a pessoa reconhecer, ou fazer com que ela se sinta tão incomodada que ela se retire. O que é o falso irmão? Não é um crente verdadeiro. Outros, por muitos anos, ficam ali. Eu li já uns 15 anos atrás um artigo em que grupos satanistas se colocavam dentro das igrejas como falsos irmãos, para destruir o trabalho da igreja. E não é à toa que a palavra de Deus diz que existe o dom de discernimento de espírito, saber qual é a intenção daquela pessoa. Se coloca ali. O ano passado, alguns irmãos viram um vídeo de uma mulher de ideologia
de ideologia de esquerda, dizendo: eu já fui professor de escola dominical, é fácil a gente destruir as igrejas, é só a gente ir para a igreja, fingir que é crente, pegar aquela escola dominical, a gente doutrina as igrejas na base. Não sei como se lembra esse livro. Ela claramente falou isso: nós podemos ir nas igrejas, nos colocar ali como professores, igrejas muitas vezes carentes de mão de obra. Você pode cuidar das crianças, e ela ensina tudo aquilo que não é a palavra de Deus, por meio da palavra de Deus. Como por exemplo, a Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros. Então, Joãozinho, você pode amar o Pedrinho? Não, Pedrão. Mariazinha, você pode amar a Murdinha? Né? Isso é falso, irmão. Estão ali se alojando dentro das igrejas. Como a nossa igreja é pequena, seria fácil, né? É comum, você consegue detectar matinho num vaso e camão que você tira. Mas num gramado é mais complicado, porque é muito grande, você não consegue detectar muitas vezes visualmente. Então devemos tomar cuidado, porque esses falsos irmãos são aqueles que têm uma sabedoria que vem do mundo, não a sabedoria de Deus. Então Tiago, ele nos começa fazendo a pergunta no versículo: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? E ele mesmo responde: se não, de onde senão dos prazeres que militam contra a carne? Então, o que o Tiago está dizendo é que esses falsos irmãos, eles são aqueles que estão militando contra a palavra de Deus. São pessoas que estão satisfazendo os desejos da carne. Então, a batalha, as guerras e contendas que há entre vós aqui é justamente entre pessoas que buscam e desejam a sabedoria do alto e aqueles que estão querendo destruir, que são falsos irmãos. Agora, Tiago, ele está querendo apontar para aqueles que realmente não nasceram de novo. Que é interessante na Epístola de Tiago, quando ele quer falar com os irmãos verdadeiros, ele sempre usa a expressão como amados irmãos, meus irmãos. Por exemplo, capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tende em vós, capítulo 2, mesma coisa, meus irmãos, versículo 1, né? Versículo 16 do capítulo 1, ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Então ele está sempre usando isso para tratar de crentes, de irmãos verdadeiros, não dos falsos irmãos. Então, quando ele fala aqui dessas pessoas, são falsos irmãos, porque o crente verdadeiro que busca a sabedoria do alto, ele não busca a ficar guerreando entre os demais. Pelo contrário, ele tem um espírito de pacificador, um espírito de ajuda ao próximo, ao seu irmão. Então, ele usa a expressão propositalmente, porque ele quer descrever o comportamento e situação que são características de pessoas governadas pela sabedoria da terra, como ele mesmo diz aqui, sabedoria demoníaca, não a sabedoria de Deus. Em palavras mais simples, Tiago está se referindo a pessoas que estão nas igrejas, mas que não nasceram de novo, não foram salvas. Quem não nasceu de novo é governado pela velha natureza. A sua velha natureza, como Paulo fala em Romanos, Efésios, Colossenses, vamos ler Colossenses 3:9, é a batalha, né, que existe entre o crente, né, nascido de novo, e a velha natureza. Colossenses 3:9 diz: Colossenses 3:9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Então, a prática de mentira é do velho homem, o novo homem não mente. Mas nós não mentimos? Infelizmente, às vezes mentimos. Às vezes, para não cair numa bronca, né?
a Isabel está fazendo uma comida lá e eu vou lá pedir uma linguiça. Você comeu linguiça? Eu sei que você fala a verdade, mas ela sabe, né? Ela sabe que ali há uma tentativa de enganar. Às vezes a gente está dirigindo o carro lá, o guarda-costas está sentindo, não, o seu guarda 80. Você sabe que estava 120. Né? Mas se você vive nessa prática diária, constante, não. Infelizmente, o velho homem, a qual a semana falou, eu cheguei do trabalho atrasada, ela os irmãos da Vicente usam o cachorro branco e o cachorro preto, né? O cachorro preto fica, mas o cachorro branco estava na metade e foi para a igreja. É a nova natureza sobressaindo a velha natureza. Paulo repete isso em Romanos 6,6, em Efésios 4,22. Então, pessoas que não nasceram de novo, elas se revelam, né? Em contendas, discussões, em resposta negativa ao ensino da palavra de Deus. Então, essas guerras e contendas que Tiago trata aqui, ele não está dizendo, escrevendo essa carta, por causa de uma situação ou outra que tenha surgido no seio da igreja, entre um irmão e um outro, que pode ter tido alguma dificuldade de relacionamento, mas de brigas e dissensões constantes diárias, que se tornaram uma norma aceita. Se as discussões e brigas se tornam uma rotina na igreja, então é provável que alguns dos congregados não são realmente salvos. Eles dão lugar ao fruto da carne em vez de dar lugar ao fruto do Espírito Santo. Então, estão cheios da sabedoria deste mundo em vez de sabedoria de Deus. Não se colocam humildemente diante dos demais irmãos. O apóstolo João, ele também fez uma observação sobre tais pessoas na igreja que causam brigas e divisões. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 19, ele diz assim, versículo 18 diz, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqueles falsos irmãos saem, e muitas vezes saem atirando, saem falando mal da igreja, falando mal dos membros da igreja. O verdadeiro crente, ele pode até sair, ou porque se é uma situação de mudança de cidade, um pouco mais longe, não tem condições de vir aos cultos, mas aquele que saiu, talvez, eu saí porque a igreja não. Eu gosto de uma igreja diferente, eu gosto de uma igreja mais assim, assada, enfim. Mas ele não sai falando mal dos irmãos. Ele não sai criticando aqueles irmãos. Pelo contrário, se tiver oportunidade, ele vai falar bem daqueles irmãos. Então, o apóstolo João também chama a atenção disso. Pessoas que saem da igreja, atiram para todos os lados, acusando os membros, e muitas vezes sem provas. Às vezes criou na sua cabeça uma teoria, e ela sai dizendo para todo mundo. Infelizmente, isso não é novidade. A igreja do primeiro século já sofria isso. Já sofria com isso. E a gente sabe disso, né? Ontem eu estava conversando com o irmão Arlindo, com outras pessoas, falando de um rapaz que nós estávamos ajudando no evangelismo no Dom Bosco, e ele tinha muitos problemas psicológicos. Tanto é que ele foi aposentado por causa disso, né? Questão de bipolaridade. E ele é de uma igreja tradicional. Quando eu comecei a ajudar ele, foi apresentado como alguém de uma igreja tradicional, fomos ajudar, mas no meio das reuniões ele começou a ter práticas pentecostais. E eu cheguei para ele e falei, irmão, esse tipo de prática eu não concordo, não são bíblicas. Ele saiu gritando comigo, xingando, né? Não foi o primeiro, não foi o único, né? Outros também já fizeram isso. Agora, se você quer zelar pela palavra de Deus, você vai encontrar pessoas assim. No caso dele, eu sei que ele tinha uma dificuldade, né? A capacidade mental dele, ele tinha um distúrbio, né? Então,
A gente levava isso em consideração. Não era por maldade que ele agiu daquele jeito, era que tinha realmente problemas psicológicos. Mas tem pessoas que saem por maldade, tirando, acusando, até mesmo sem provas, aquilo. Esses são os falsos irmãos. Pessoas que ouviram o Evangelho, mas continuam a resistir a ele e continuam a agir contra os filhos de Deus. Pessoas que têm apego à mentira e levam uma vida de pecado, são marcas dos falsos irmãos. Vão lá na igreja, vai ensinar no mundo uma vida de prática pecaminosa. Não, o pecado não pesa sobre ele. É diferente de um crente, quando talvez até alguém olhou e viu ele agindo de maneira inconveniente e chama a atenção dele. Né? Olha, vamos dar um exemplo aqui. De repente, você testemunha alguém que simula uma situação mentirosa para tirar vantagem. E você chega para o irmão, como crente, nós temos que ser honestos em todas as nossas práticas, em todas as nossas atitudes. O que você está fazendo é tentar enganar alguém para tirar vantagem, isso é pecado. E a pessoa, puxa, é verdade, eu reconheço que eu errei. Eu adulterei o documento para tirar vantagem, eu fiz tal coisa para tirar vantagem, eu criei uma prova de que eu estava em tal lugar para poder não ser punido na tal situação, enfim, a pessoa reconhece. Agora aquele que não, isso aí todo mundo faz, porque eu não vou fazer também, qual o problema? Isso aí não tem nada demais. O peso do pecado não cai sobre os ombros dela, então será que realmente ela reconheceu o peso do seu pecado? Porque, como nós vamos ver ao celebrar a ceia do Senhor, o preço pago foi o sangue de Cristo. Não podemos vender o sangue de Cristo por coisas baratas deste mundo, achando que não, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Todo mundo faz, e esse todo mundo é verdadeiramente nascido de novo. Tem pastor que faz pior. Será que ele é nascido de novo? Não sabemos, né? Aquilo que a pessoa é. Então, nem toda contenda ela é prova de que a pessoa é uma falso irmão. Mas pode, de fato, a prática, né? A pessoa tem por de habitual fazer isso, nós temos que tomar cuidado. O apóstolo Paulo mesmo, ele tratou na igreja de Corinto, ali havia crentes, e que eles estavam levando na justiça a disputa. E o apóstolo Paulo falou: olha, será que entre vocês não há alguém que julgue o caso? E procurou acertar, corrigir aquela situação. Vocês, como crentes, estão aceitando um rapaz que vive, né, com prática sexual com a madrasta dele. Vocês têm que expulsar essa pessoa da igreja, não aceitar ele como, não, normal, deixa ele faz isso, mas está aqui com a gente. Não. Então, Paulo está corrigindo um erro, uma prática de uma igreja, diferente daqueles que estão vivendo diariamente na prática do pecado, né? Aqueles de Corinto eram irmãos que caíram em pecado, mas é diferente daqueles que vivem na prática do pecado. Então, Tiago, a pergunta dele é retórica, né? De onde vêm as guerras e contendas entre vós? E a resposta é: das paixões que guerreiam com vocês. Paixões aqui tem um sentido negativo, que quer dizer algo que impulsiona a pessoa a satisfazer os impulsos físicos, levando a atos que Deus desaprova. Né? Aquela paixão no sentido positivo, quando você demonstra pela sua esposa, pelo seu marido, de maneira positiva. E o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 1: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados, os quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é a paixão negativa, a paixão pecaminosa que Deus desaprova. E novamente ele vai falar lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, ele diz assim, ele está fazendo uma lista de práticas pecaminosas, né? E ele diz assim: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, pessoas são apaixonadas pelo pecado.
Então o apóstolo Tiago fala que, olha, essas pessoas, elas são falsos irmãos, elas estão buscando a sabedoria do mundo. Numa igreja onde a prioridade dos membros está em satisfazer os seus desejos carnais, é impossível que se encontre ali o amor que honre a Deus, que honre a palavra de Deus. Por quê? Porque quem é conhecido por sua falta de controle não é capaz de evidenciar nenhuma característica, por exemplo, como aquela de Gálatas 5, nós vemos a obra da carne e depois vem o fruto do Espírito, mansidão, longanimidade, bondade, domínio próprio. Isso se manifesta na vida do crente. E onde não há o fruto do Espírito, ali dificilmente haverá a salvação. Porque a pessoa salva, ela pode até lutar contra, não ter domínio próprio, mas ela sabe e ela procura ter o domínio próprio. Ela está sempre, ela tem ciência, ela tem consciência que ela tem que abandonar aquele pavio curto dela e ter um domínio próprio, porque ela quer agradar a Deus em tudo e ela não quer viver uma vida que escandalize as demais pessoas. Agora, aquele que não é crente verdadeiro, eu sou assim mesmo, eu excluo, eu saio de perto, porque quando eu excluo, eu atingo todo mundo. E dá risada, né? Será que isso realmente é alguém que tem Cristo como Salvador? Dificilmente alguém que é crente faria tal coisa, né? Então, o corpo de Cristo, ele está comprometido um com o outro, com os membros. Porque um corpo, ele não pode funcionar adequadamente quando um membro estiver apenas tomando para si e não contribuindo para nada. Não faz parte do corpo, não serve para nada. Uma igreja assim, nela não haverá amor, unidade. A presença de Deus dificilmente será notada naquele lugar. E o resultado de pessoas assim, Tiago fala, é que as suas orações, inclusive, são orações egoístas, e elas não têm nada porque elas são pessoas que buscam a sabedoria do alto. Ele fala nos versículos seguintes, no 3, no 2 e o 3, 2 ou 4, 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para desmanjar seus próprios prazeres. Pede e não recebe, porque pedem para os seus próprios prazeres. Uma pessoa que tem sabedoria do alto, sabedoria de Deus, ela não pede coisas dos próprios prazeres. Senhor, eu quero ter um emprego que eu ganhe bem, que eu quero investir bem, que eu quero mostrar para as pessoas que eu sou rica, eu quero esnobar para elas a minha roupa. Não, o crente não faz isso. O crente até ora a Deus para que ele possa melhorar a situação. Senhor, que eu possa ser promovido, eu quero fazer um curso para ter uma chance melhor no emprego, ter um melhor salário. Mas ela não faz isso pensando nos próprios prazeres, nos próprios desejos, satisfazendo os desejos da carne. Pessoas que pensam assim, conforme o Tiago está falando, ele responde no versículo 4: são infiéis, são adúlteros espirituais. É a pessoa onde ela é espiritualmente infiel, fingem ser cristãos, mas os seus corações seguem os desejos da carne. São guiados não pela sabedoria de Deus, mas pela sabedoria do mundo. Nós acabamos de ler no capítulo 3, do versículo 13 a 18, a diferença entre a sabedoria do alto e a sabedoria do mundo. As pessoas que receberam essa carta fazem parte de um grupo, a igreja primitiva, que quando Tiago escreveu essa carta, eram pessoas que faziam parte de um grupo de judeus que estavam acostumados com termos como adúlteros. Hoje, quando nós falamos a palavra adúlteros, no contexto daqui, nós temos que explicar: é aquele que se afasta da palavra de Deus, aquele que se afasta
das doutrinas de Deus e seguem seus próprios corações. Não significa um adúltero, um comportamento imoral, sexual com uma outra pessoa, mas que se afasta de Deus. A pessoa pode ser fiel à esposa, mas adúltera espiritual, porque ele está adulterando a palavra de Deus, está sendo infiel à palavra de Deus. Mas quando Tiago escreve essa carta, os judeus estavam acostumados com esse termo. Eles sabiam que isso significava que não era a infidelidade conjugal, mas a desobediência à palavra de Deus. Todo aquele que desobedece à palavra de Deus é um adúltero espiritual. E Tiago é enfático ao dizer que esses adúlteros espirituais, eles, na sua prática de infidelidade, eles se tornam inimigos de Deus e amigos do mundo. Que ele diz no versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É a prova de alguém que está próximo de Deus, é se ela é amigo de Deus. O que está próximo às coisas do mundo acaba se tornando amiga do mundo. Ela não se submete à vontade de Deus, mas se submete à vontade de Satanás. Não significa que ela vai lá num lugar e clama para o diabo, para que o diabo possa orientá-la nas suas práticas. Não, porque ela é orientada pelo próprio coração, pela sua própria vontade. E essa vontade não controlada pelo Espírito Santo, ela é demoníaca. E quem não é controlado pelo Espírito Santo? Aquele que não nasceu de novo. O crente, ele busca o controle do Espírito Santo em sua vida. E nós podemos ver a amizade com o mundo, a pessoa, né? Quando ela se mete ao pecado em todas as suas formas, ao adotar atitudes e hábitos, princípios opostos à pureza da santidade. Aquela que desobedece aos mandamentos de Cristo. Lá o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, nós vamos ler que é do versículo 13 ao 48, mas ali ele está falando justamente disso, em buscarmos obediência aos mandamentos de Deus. Ele vai sempre buscar fazer aquilo que agrada a Deus. Ele não vai negligenciar o tempo com Deus, pelo contrário, ele vai buscar estar sempre, ter um tempo com Deus, na leitura da palavra, na oração, na comunhão com os irmãos, nos cultos. Ele vai buscar ser uma pessoa transparente em todas as suas práticas, não só dentro da igreja, mas lá no mundo. O 1 João 2,15 define tudo isso numa só palavra, que nós lemos, né? Não ameis o mundo, numa só frase, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é poucos os casos de pessoas que foram criadas na igreja, principalmente jovens, né? Foram criados na igreja, ouviram sempre a palavra de Deus, conhecem bem a palavra de Deus, aí vão para a faculdade e se perdem. Começaram a aprender a amar o mundo, porque não nasceram de novo. Quando eu fiz faculdade, eu me questionava muito, como é que pode um crente, quando ouve um professor falando uma baboseira daquela, acreditar naquilo como uma verdade? Ele é professor, está ensinando lá algo, né, que é contrário à palavra de Deus. Não, mas a palavra de Deus diz o contrário. Eu acredito que a Bíblia diz, não que o professor diz, mas muitos jovens, e hoje em dia, tem até, acho que foi um artigo que eu li, ou foi a sinopse de um livro, que o autor fala justamente disso. Jovens que saem dos bancos da igreja para a faculdade, acho que mais de 70% abandonam a igreja. Por quê? Porque nunca nasceram de novo. Abraçam. Infelizmente, nós vemos isso, né? Não quero dar detalhe, mas nesse carnaval nós vimos exemplos de pessoas que foram criadas na igreja, em bloquinho de carnaval,
que João está falando? Pessoas que estão amando o mundo. Amam o mundo. E alguns crentes sabichões falam, não, tá, então é o seguinte, crente não pula carnaval, e se nós tivermos um bloquinho crente, um bloquinho gospel, vamos fazer um bloquinho gospel? Qual é a diferença? Está amando o mundo da mesma forma. Tomar cuidado com esse tipo de coisa. Como é que nós podemos evitar tudo isso? Se você realmente é nascido de novo, mas está flertando com o mundo, ou se você ainda não ou se você ainda é deste mundo, o conselho serve tanto para um como para outro, em Tiago 4, 8. Achegai-vos a Deus, aproximem-se de Deus, e Ele chegará a vós. Então, se aproximem de Deus. Quanto mais nos afastamos da luz, mais facilmente seremos envolvidos com as coisas desse mundo. Então, o segredo é: seja próximo de Deus. E como é que podemos nos aproximar de Deus? Por meio da comunhão com Ele. O Pedro e a Tainá estão casados há um mês. Eu tenho certeza que a Tainá descobriu muita coisa que ao longo dos 3 anos de namoro, 4, ela não sabia. E o Pedro está conhecendo coisas que a Tainá não conhecia. Por quê? Porque agora estão próximos do outro. Estão próximos e vão se conhecer mais ainda. Então vai ter que ter uma afinidade. Algumas coisas que ele não gostam dela, ela vai ter que abrir mão. O que ela não gosta dele vai abrir mão. Eles vão criar uma afinidade e vão se aproximando cada vez mais um do outro. E como eu disse no casamento, vão correr essa maratona, passando os quilômetros, os obstáculos que cada quilômetro tem. E na vida cristã é a mesma coisa. Nós temos que nos aproximar de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais a luz vai projetar em nós coisas que agradam a Deus. E nós vamos, isso aqui não agrada a Deus, eu tenho que abandonar isso aqui. Isso aqui desonra o nome de Cristo. Eu não vou mais praticar isso, porque eu sei que isso não agrada a Deus. Então, é por meio da comunhão com Ele, por meio da leitura da palavra, por meio das reuniões, quando nós nos reunimos. Nós não nos reunimos aqui comigo de manhã e de noite apenas porque tem que abrir a igreja, né? Igreja não é o bar que tem que estar funcionando. O dono do bar vai lá, tem que abrir de manhã porque é o negócio dele. Não, igreja não é isso. Nós nos reunimos como igreja para comunhão uns com os outros e com Deus. Não é apenas porque tem que abrir. Isso traz aproximação, isso nos aproxima de Deus. São oportunidades, quando nós nos reunimos como igreja, para aprendermos mais de Cristo, para crescer na fé. Então você tem que olhar os cultos como um privilégio de ser mais íntimo de Deus. Se nós olharmos para o culto, para os cultos, como uma coisa enfadonha, onde qualquer coisa desse mundo é melhor do que estar na igreja, então nós fracassamos na nossa busca de sermos mais semelhantes a Cristo. Nós nos fracassamos na busca de nos aproximar de Deus. Quando eu ouço alguém dizer que fulano não veio ao culto, ciclano não apareceu numa programação da igreja, eu prefiro pensar em como foram abençoados aqueles que se sacrificaram o seu tempo para estar na presença de Deus. Aqueles que deixaram de estar, perderam a bênção. E eu sempre falo isso. Você não vem na igreja, no culto, é uma bênção que você perdeu. Você não recupera aquela bênção. Semana que vem eu vou na igreja. Mas no passado você perdeu a bênção. Perdeu a bênção de ouvir uma palavra que podia te animar, podia te exortar, podia trazer edificação para a sua vida. Não existe bênção retroativa. A bênção da semana passada foi para os que estiveram no culto. A de hoje é para os que estão aqui. Então, quando alguém fala, fulano não vem na igreja, eu prefiro pensar nos que vieram, que sacrificaram o seu tempo para estar na presença de Deus, com seus irmãos, e foram abençoados pela palavra de Deus. Então, quando a nossa sabedoria for do mundo, qualquer coisa será motivo para deixar, por exemplo, de frequentar a igreja. Mas quando somos conduzidos pela sabedoria de Deus, os obstáculos serão transcorridos. Não haverá obstáculo. Nós veremos de todo jeito. Eu sempre já contei isso para alguns irmãos, acho que alguns não ouviram essa história,
Mas eu contei uma vez o testemunho de um pastor presbiteriano que estava abrindo uma igreja no interior do Mato Grosso, e no culto, uma senhora sempre ia para o culto com um machadinho na mão. E incomodava aquele pastor, aquela mulher com machadinho. Ele não sabia se aquele machadinho era para, se em algum momento ele falasse algo que não agradasse ela o atendisse com o machadinho. E um dia ele tirou coragem e foi conversar com ela. E ela disse: não, isso aqui é, pastor, eu moro longe. E para ver o culto eu tenho que sair de casa às 5 da manhã. Eu tenho que andar 3 horas para chegar na igreja. Depois são mais 3 horas para voltar. E uma vez nesse caminho, eu tenho que atravessar um rio, a ponte caiu, e eu fiquei esperando mais de 2 horas, ninguém apareceu para me ajudar a atravessar o rio. Então, a partir daquele dia eu ando com a machadinha. Porque se a ponte cair de novo, eu derrubo uma árvore e faço uma travessa. Eu consigo atravessar. Não havia obstáculo para mim. Isso não era anedota, não, era uma verdade, era uma história verdadeira. Eu nem sei se tem significado ainda, mas aquilo me chamou a atenção. Às vezes, a unha do pé está doendo, acho que não vou para a igreja, não posso calçar um sapato, nem chinelo. O dia não vai me incomodar. Porque está de chinelo. Se você realmente tem o desejo de estar cultuando a Deus com os irmãos. Então lembre-se, a motivação por detrás de um coração temente a Deus é glorificá-lo em cada momento de sua vida. Mas a motivação daqueles que não temem a Deus são suas paixões carnais. Vou repetir. A motivação por detrás de um coração temente a Deus é glorificá-lo em cada momento de sua vida. Mas a motivação daqueles que não temem a Deus são as suas paixões carnais. Eu espero que você tenha a motivação certa, a de buscar aproximar-se de Deus, buscando a sabedoria do alto, não a da terra. Como já lemos em Tiago capítulo 3, versículo 13 seguintes. Que Deus seja a motivação certa em nossas vidas. Amém? Amém.